Tá? Quero finalizar esse nosso bate-papo aqui com vocês, gente, falando o seguinte, tá? Eu tive a felicidade de trabalhar no CIEE e na ESPRO aqui de Curitiba. 12 anos no CIEE, 3 anos na ESPRO, sendo instrutor e sendo treinador lá dos aprendizes. E eu nunca esqueço a história de um jovem, que era um jovem muito bom aprendiz, ele estava como aprendiz, menor aprendiz do Santander, um excelente jovem, brincalhão, criativo. Ele estava cotado para ser efetivado no Santander, o pessoal via nele um futuro gerente, mas de uma hora para outra esse jovem começou a mudar lá na ESPRO. Isso foi na ESPRO que eu trabalhava lá. Ele mudou muito o comportamento dele, começou a faltar na ESPRO, começou a faltar no Santander, ele estava com um monte de problemas. A gente não entendia por que ele mudou aquele comportamento. Então a maioria começou a jogar pedra no cara. É uma porcaria mesmo, não está percebendo a oportunidade, aquela coisa toda. Marco Antônio, junto com uma outra professora Juliana da ESPRO, pegou esse menino, levou para uma sala e teve um papo reto com ele. Falei, o que está acontecendo, cara? Fala a vibe de direito aqui para mim, vamos tentar um papo reto, vocês um cara sempre foi bom. E aí esse menino começou a chorar, comigo e com a Juliana, e ele contou a historinha rápida dele, tá? Ele morava na periferia aqui de Curitiba, o pai era traficante, o pai havia sido preso, o pai estava em penitenciária fazia muito tempo, e ele estava começando a visitar o pai depois de muitos anos. Abriu lá para ele poder estar visitando o pai. Na primeira visita que ele fez com o pai dele, que ele foi feliz contar que ele estava trabalhando no Santander como menor aprendiz, que ele estava tentando fazer a vida dele, o pai falou assim, besteira, eu sou um traficante, cara, você pode pegar minha boca, lá você vai ganhar 3 vezes mais numa semana que você está ganhando hoje. E ele contou isso chorando para nós, gente. Porque criou um dilema na cabeça desse menino lá, quando ele estava na ESPRO. E talvez, se não tivesse eu e a Juliana conversado com ele para entender por que ele estava tomando aquela decisão, por que aquela mudança de comportamento, talvez a história dele tinha sido totalmente outra. Para finalizar, a gente conversou muito com ele, eu lembro que a gente falou assim para ele, olha, quem vai ter que decidir a história que vai ser contada agora vai ser você. A gente espera que você faça a decisão correta, mas quem vai ter que decidir isso vai ser você. Porque a gente não pode motivar ninguém, concorda comigo ou não? Eu posso despertar nele. E eu saí da ESPRO, fui para o CIE, e a minha vida tocou, virei coordenador de curso numa faculdade aqui de Curitiba, chamada Estácio. 6, 7 anos depois dessa história com esse menino. E aí lá na Estácio, a gente fez lá uma feira de empregabilidade, onde a gente chamou várias empresas para poder estar ajudando os alunos de administração, direito, essas coisas todas. E lá estava um banco, o Banco Santander. E os gerentes de conta estavam lá para poder estar conversando com as pessoas. E eu chorei lá quando eu olhei para daquelas barraquinhas do Santander e adivinha quem estava naquela barraquinha? Aquele menino lá que estava quase para se decidir. Então eu quero finalizar com essa história para que vocês acreditem nos jovens que vocês têm lá. Mudança de comportamento, a gente não sabe a história que esses meninos passam, gente. Assim, eles precisam que alguém acredite neles. Mas acreditar olhando no olho, sabe? E ele perceber no teu olhar que você realmente acredita nele. Isso faz total diferença. Eu não estou falando no achismo para vocês aqui, porque essa história eu levo para mim para o resto da minha vida. Que uma pessoa, talvez você seja a única pessoa que vai estar falando uma coisa positiva para alguém lá de um centro de juventude.